152. Release capítulo 1027. Uma experiência absurda de visualização. Parte I. Autor. Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Reprimindo suas dúvidas, Victor seguiu o número do assento em sua chapa e sentou-se na fileira 3 do 10. Você é aquele cara da família Lothar, alguém ao lado dele exclamou de repente. Um tanto surpreso, ele virou a cabeça em direção à voz e descobriu que esta era uma mulher elegantemente vestida. Ao contrário de Tinkley, ela era obviamente experiente em cortejo e romance, e podia mostrar seu lado mais encantador a qualquer momento. Victor Lothar. Você é? Ouvi esse nome há muito tempo. A mulher colocou a mão no peito e sorriu. Eu sou Denise Payton da Cidade do Brilho. Entendi, uma jovem da família Payton, respondeu Victor. Nunca pensei que veria um mercador da minha cidade em terra estrangeira. Também não imaginei encontrar um empresário lendário aqui. Ela então apontou para alguém ao seu lado. Permita-me apresentá-lo a Sua Excelência Yorko, que anteriormente serviu como mensageiro do Reino da Aurora. Foi ele quem me convidou. Prazer em conhecê-lo. Mais gentilezas se seguiram. Enquanto conversava com Yorko, Victor também conheceu alguns elites de Gracastle. Como ele esperava, as pessoas que assistiram à estreia eram todas extremamente ricas e nobres. Por exemplo, a primeira fila era composta por titulares de poder da prefeitura. Com base na explicação de Yorko, seus ingressos foram oferecidos por Sua Majestade, e por isso não pagaram um único membro da realeza. As fileiras do meio e de trás eram compostas, em vez disso, por comerciantes ricos e convidados. Ele até viu, entre a plateia, figuras da trupe de King City. O preço de 40 royals de ouro serviu assim para transformar o teatro em um mini banquete de notáveis. Se ele conseguisse criar conexões com essas pessoas, o preço certamente teria valido a pena. Quando todos os participantes chegaram, uma dúzia de servos empurrando carrinhos entraram no salão por uma entrada diferente e colocaram pacotes de papel estranhos nos suportes ao lado de cada cadeira. Isso é para nós? Tinkley levantou e examinou o pacote com curiosidade. A palavra escrita aqui é pipoca. Também tem batatas fritas e leite. Tudo isso é para comer? Victor percebeu que o pacote rotulado como leite parecia bastante peculiar. Parecia um pergaminho, mas parecia incomparavelmente macio. Por um momento, ele não teve certeza de como deveria ser aberto. Felizmente, uma ilustração demonstrativa foi desenhada sobre o rótulo. O fato de muitos hóspedes nunca terem usado um pacote assim foi, de fato, levado em consideração. Seguindo os passos da ilustração, ele inseriu um canudo transparente no selo no topo do pacote. Enquanto sugava o leite, sentiu uma sensação indescritível de realização jorrando de seu coração. Isso é incrível demais. Até o leite, que ele normalmente acharia sem graça demais para seu gosto, tinha um gosto mais doce do que nunca. Isso se devia muito à ilustração cuidadosa e ao design requintado do pacote, que eram inéditos. Mesmo que tivesse água simples, ainda teria sido vendido por um bom preço. A pessoa que a projetou certamente é um comerciante excepcional. Victor também percebeu que o design não era apenas por novidade. Ao contrário da porcelana tradicional e vidro, que vinham com bordas e cantos, esses dois tipos de pacotes não eram propensos a causar lesões. Essa vantagem é ainda mais significativa ao considerar o status dos convidados. Além disso, os pacotes cabiam perfeitamente nos suportes mesmo sem lacração, e assim não havia risco de derramamento. Era difícil imaginar como um encaixe perfeito como esse seria possível, considerando que os pacotes eram uma invenção totalmente nova. Quando Victor pretendia experimentar o sabor da pipoca, uma voz etérea foi ouvida no corredor. Uma calorosa recepção ao cinema mágico de Gracastle. A Princesa Lobo está prestes a começar. Que todos, por favor, retornem aos seus assentos e ouçam atentamente as regras que devem ser observadas. Se houver algum problema durante a triagem, por favor, haja de acordo com as regras para evitar acidentes. Houve uma breve comoção dentro do salão. Isso porque todos ouviam a voz, mas não conseguiam identificar de onde vinha. Primeiro, a duração do filme mágico é de 2 horas e 15 minutos, durante os quais não haverá pausa. Você não pode sair do seu assento sozinho. Se precisar de ajuda, basta puxar o cordão do sino embaixo do seu assento e esperar. Em segundo lugar, será uma experiência de visualização sem precedentes. Por favor, não entre em pânico aconteça o que acontecer, e lembre-se de que é apenas um tipo muito especial de jogo, e não um evento real.
Você será responsabilizado pelo Departamento de Polícia de Neverwinter por qualquer dano ou perda que causar a terceiros. Victor não pôde evitar uma risada suave ao ouvir isso. Uau, será que ainda existe alguém na Terra que confunda uma peça com realidade? É quase autoelogio usar a palavra pânico. Ele virou o corpo com destreza e lançou um rápido olhar para trás. Como ele esperava, os convidados que também trabalhavam na indústria do cinema tinham expressões fortemente sarcásticas. No entanto, Sininho não pareceu achar que as palavras fossem inadequadas. Ela se agarrou nervosamente ao apoio de braço da cadeira. Como se para dar ao público um tempo para digerir, a voz só retomou após uma pausa bastante longa. Que todos, por favor, aproveitem este momento sonhador no tempo. O espetáculo vai começar agora. À medida que as palavras caíam, os 4 grupos de pedras do relâmpago subiam gradualmente e desapareciam dentro da cúpula, fazendo o salão escurecer temporariamente. Para onde isso vai dar? Como mostra a popularidade generalizada dos teatros ao ar livre, a iluminação adequada, ou a falta dela, é crucial para o efeito geral da peça. Como vamos apreciar os detalhes da peça se não há luz? Victor abriu ainda mais a boca. Ele estava cada vez mais intrigado com o resultado da peça quando a introdução já era tão misteriosa. No entanto, antes que pudesse conter a diversão, ficou completamente atônito com o que aconteceu no instante seguinte. Um feixe de luz branca passou, antes de deixar tudo completamente escuro. Era o preto mais negro que ele já tinha visto, como se agora estivesse em um abismo profundo. Ele nem conseguia ver a cadeira em que estava sentado, muito menos o que estava ao redor. O único alívio era que ele ainda sentia o bumbum sentado na cadeira, ou provavelmente teria pulado de horror. Mas coisas ainda mais inconcebíveis viriam a seguir. Victor percebeu que seu corpo também havia desaparecido completamente na escuridão. Ele não conseguia ver as mãos se as colocasse bem na frente do rosto. Ele não conseguia dizer se era porque estava realmente escuro demais ou porque havia sido privado da visão. A agitação no salão mostrava que ele não era o único a se assustar. Os gritos e choros intermitentes deixavam o clima tenso. Aconteceu que pânico não era apenas conversa vazia. Se não fosse por esse aviso, provavelmente haveria caos no corredor a essa hora. Nesse momento, um suave raio de luz cintilou do alto e dissipou a escuridão. O salão voltou a ser iluminado, mas, em vez de se acalmar, a plateia soltou um suspiro em uníssono. Meu Deus! Os olhos de Victor se arregalaram. O que? Acontecendo? A cena à sua frente não estava mais dentro do teatro, e sim havia se movido para o céu. Ele podia ouvir o vento frio soprando ao lado dos ouvidos e via claramente flocos de neve flutuando no céu. Não havia nada sob seus pés. Ele estava a alguns quilômetros da terra, de onde as montanhas e selvas pareciam ser manchas de cinza e branco, assim como os rabiscos de crianças pequenas. Essa experiência, como nunca antes tivera, fez seu corpo tremer. Ele se agarrou o mais forte que pôde ao apoio de braço e encolheu o corpo na cadeira invisível que agora suportava seu peso vitalmente, como se um pequeno erro pudesse fazê-lo cair do céu e virar pó. Nossa história começa na capital de uma província montanhosa no extremo norte, onde residem 2 princesas animadas e adoráveis. Só quando ouviu essa voz tranquilizadora e composta percebeu que ainda estava assistindo a uma peça e não havia sido projetado para os céus. Será que ainda existe alguém na Terra que confunda uma peça com realidade? Victor chorou sem lágrimas. Quem imaginaria que era assim que filmes de mágica são? Nas 2 horas seguintes e mais, o comerciante de joias teve o momento mais incrível de sua vida. Heliaswitch capítulo 1028, uma experiência teatral incomum, e o público não desviou a atenção das cenas deslumbrantes enquanto a câmera mudava o foco do céu para a terra. Na verdade, o súbito aumento das imagens tornou o filme ainda mais fascinante. Victor ficou impressionado com o movimentado mercado e o esplêndido palácio interno do filme. Ele lutou contra o impulso de se levantar e tocar o trono, pois não queria causar nenhuma perda não intencional para a terceira parte. A plateia no salão prendeu a respiração. As palavras os abandonaram completamente. De vez em quando, soltavam pequenos gritos de surpresa. Eles ficaram maravilhados com cada mudança na cena. Eles deram uma exclamação involuntária na primeira aparição da princesa. Eles gritaram quando a princesa se transformou em lobo ao completar 14 anos. Eles gritaram quando o príncipe estrangeiro visitou o país. Quando viram a princesa perder o controle de seu poder e destruir o palácio, todo o salão se agitou. Completamente diferente de um teatro tradicional, onde o público deveria ficar quieto e calmo,
O cinema explodiu com interjeições. Victor sabia que isso não tinha nada a ver com o jeito da plateia. Eles simplesmente não conseguiam se conter. Os espectadores, por um lado, apreciavam a nova experiência teatral e, por outro, temiam o que aconteceria a seguir. Eles não tinham como canalizar suas emoções além de produzir vários sons estranhos. Só assim saberiam que não estavam sonhando e que alguém estava com eles testemunhando o encantamento. Roland provavelmente categorizaria as reações do público como outro tipo de tela-bala. Enquanto a plateia gritava, a princesa se transformou em um lobo gigante e partiu para a Terra da Neve. Quando ela saltou por cima de sua cabeça, Victor sentiu todos os seus pelos se arrepiarem. Quase quis sair correndo do quarto. No entanto, uma bela canção acalmou. Todo o seu desconforto se dissolveu em uma multiplicidade de sentimentos: tristeza, amargura, alívio e determinação. Victor sentiu os olhos se enchendo. Naquele momento, ele pareceu entender a princesa. Ele se sentia triste por ela ter sido injustiçada, mas também orgulhoso de sua coragem. A cena mudou conforme o fluxo da melodia doce e a trama do filme. Victor ficou profundamente tocado pela melodia. Olhando para sua própria experiência, ele encontrou ressonância na música. Quem nunca foi injustiçado ou incompreendido antes? Ainda assim, a maioria das pessoas escolhe permanecer em silêncio. Victor não tinha mais medo da garota lobo. Ele aplaudiu a decisão dela de partir. Victor parecia enxergar além da garota lobo para si mesmo, que também havia deixado sua cidade natal. Sem sombra de dúvida, a música foi um golpe de gênio. Não roubou o foco, mas sim esteve em perfeita harmonia com o filme. Pelos aplausos altos da plateia, ele sabia que a música havia tocado todos no salão. A sala inteira explodiu em um grito ensurdecedor naquele momento. Em um piscar de olhos, Victor já havia formado sua opinião sobre o filme. O anúncio do Roland não estava exagerando em nada. Definitivamente foi uma obra-prima à frente do seu tempo. Ele perdeu. No momento em que a música tocou, Kajen soube que havia perdido para Mai. Não era sobre seu fracasso pessoal. Na verdade, a Princesa Lobo derrotou sua nova peça em todos os aspectos. Peças eram essencialmente uma forma de entretenimento. A princípio, Kajen ficou boquiaberto com o filme e se perguntou como Roland poderia conseguir isso. Logo, ele ficou insensível ao choque constante. O filme mágico simplesmente o impressionou. Todo o seu conhecimento sobre atuação acumulado nas últimas décadas parecia se tornar incrivelmente absurdo. O público no teatro na verdade tinha expectativas bastante altas em relação às novas peças. Embora não fossem tão exigentes quanto os nobres, sabiam distinguir uma boa jogada de uma ruim. Em outras palavras, era difícil enganá-los. Ainda assim, ao assistir ao novo filme, todos ficaram boquiabertos como um caipira ignorante e incivilizado. Kajen não os culpava. Na verdade, ele também precisou de muito autocontrole para manter o silêncio. Enquanto isso, Kajen sabia que sua nova peça definitivamente não poderia excitar o público como o filme mágico fez. Todos pensariam que a Princesa Lobo foi, sem dúvida, muito melhor do que sua peça. Eles não perceberam os erros de atuação no filme. Claro que sim. Mesmo assim, o filme foi tão bom que eles simplesmente ignoraram esses pequenos erros. Kajen sabia que a quantidade de informações que um homem podia receber em um período de tempo era limitada. Enquanto o público era sobrecarregado pela história e pelas imagens, alguns pequenos erros mal desviavam sua atenção. Então, essa era uma competição desleal? Kajen não achava isso. Ele conhecia o desenvolvimento das peças teatrais melhor do que qualquer outro. A razão pela qual atores e atrizes famosos sempre preferiram grandes teatros era que os grandes teatros tinham mais capacidade financeira para fornecer figurinos, equipamentos e cenários melhores. Esses elementos também eram a chave para o sucesso de uma peça. Na verdade, o sucesso do professor de Kajen foi amplamente atribuído ao uso de grandes cenários de palco em suas peças. O professor de Kajen atingiu o auge de sua carreira quando ele inventou uma casa de madeira removível. Desde então, todas as outras trupes seguiram seu exemplo. A casa de madeira removível tornou-se assim um elemento básico em todas as peças. Sem bons equipamentos ou figurinos, nenhum ator ou atriz conseguiria fazer uma atuação excelente. Quanto mais realista e detalhado fosse o cenário, melhor o efeito teatral. A Starflower Troupe simplesmente aperfeiçoou sua cenografia teatral. Kajen se sentiu aliviado ao chegar a essa conclusão. Ele se recostou na poltrona macia e soltou um suspiro profundo. Finalmente,
Ele podia se concentrar no filme brilhante. A história estava chegando ao fim. As velas foram reacendidas, e as pessoas puderam ver novamente as cadeiras e os pilares de pedra enquanto a luz era restaurada. No entanto, não sobrou uma única pessoa. Todos ainda saboreavam o gosto residual da história, girando em suas cabeças a amarga batalha entre o príncipe lobo e o senhor demônio. Cagenfels foi o primeiro a aplaudir. Os aplausos tiraram o público do transe. Logo, mais pessoas se juntaram, e as ondas de aplausos estrondosos varreram todo o teatro. Senhor Cagen. Olhando para o Cagen aplaudindo, Roger e Grepo quase caíram em lágrimas. Os olhos de Benis brilhavam. Não chore. Os olhos do velho ator também ficaram vermelhos, embora ele não soubesse o motivo de sua tristeza. Esses atores e atrizes passaram anos aperfeiçoando suas habilidades de atuação, mas agora todo seu esforço foi em vão. Ninguém que tenha experimentado o novo filme jamais gostaria de assistir peças tradicionais novamente. A derrota total foi devastadora, mas Cagen sabia que não podia desistir. Nenhum dos seus trabalhos vai ser desperdiçado. Disse ele firmemente. Senhor Cagen, o que quer dizer? Qual é o maior lado negativo de uma peça? E a distância? Cagen disse trêmulo. A distância entre o palco e o público torna impossível capturar cada mudança nas expressões dos atores, mas o filme mágico resolveu esse problema. Tenho certeza de que, no futuro, as habilidades de atuação vão se tornar ainda mais importantes. Provavelmente um dia, apenas um sorriso perfeito chamaria a atenção do seu público. Então, nosso fracasso é apenas temporário. Isso não significa que seu esforço não valeu em nada. Cagen fez uma pausa por um segundo e continuou, não se preocupe. Garanto que voltaremos quando descobrirmos o mecanismo por trás do filme mágico. Logo voltaremos para competir com a Starflower Troop. Naquela época, as pessoas já veriam por si mesmas. Agora, seque os olhos e fique ereto. O filme mereceu aplausos. Em meio aos aplausos tumultuados, A Princesa Lobo logo se tornou o filme mais renomado de toda a cidade de Neverwinter. Heliaswitch capítulo 1029. Uma pessoa de volta para casa. Roland previu que o filme causaria bastante burburinho entre a multidão. Na verdade, ele, como produtor e primeiro espectador do filme, também ficou chocado com o filme marcante quando assistiu no salão do castelo na noite de sua conclusão. As palavras falharam completamente. O impacto visual do mundo virtual foi fenomenal. Roland percebeu que não tinha ficado tão impressionado ao assistir às gravações das reuniões e cerimônias através do sigilo na Igreja do Reflexo, na antiga Cidade Santa. Como a maioria das gravações eram imagens estáticas, não eram tão realistas quanto filmes, embora Roland tivesse que admitir que eram bastante interessantes. No entanto, uma vez animadas as imagens, os cérebros humanos seriam facilmente enganados, fazendo as pessoas acreditarem que o que viam era real, mesmo sabendo muito bem que não era o caso. O melhor exemplo foi a cena de um objeto caindo no filme. Até Roland ficou bastante impressionado com o filme, quanto mais com o público em geral, cujo único entretenimento neste mundo até então eram apenas peças teatrais. O sucesso do filme era quase certo. No entanto, havia algo além das expectativas de Roland. O impacto visual do filme pareceu ir além do que o público poderia suportar fisicamente. Quando o filme foi exibido pela terceira e quinta vez, um espectador entrou em pânico e tentou sair do cinema, enquanto o outro desmaiou no meio do show. O primeiro quase pisoteou outros telespectadores, enquanto o segundo foi imediatamente levado ao hospital. Se Nana não estivesse lá, o incidente infeliz poderia ter terminado em tragédia. Ambos os incidentes aconteceram quando o eixo começou a cantar. Aparentemente, a visão aérea do início e a transformação da princesa representavam alguns riscos à segurança. O filme estava atualmente mirando apenas o público rico, então os espectadores deveriam estar mais abertos a coisas novas do que civis comuns. Roland projetou que, quando o filme fosse apresentado à missa uma semana depois, provavelmente haveria mais incidentes como esse. Por questões de segurança, Roland não teve escolha a não ser fazer alguns ajustes no cinema. Inicialmente, ele planejava substituir as poltronas reclináveis por bancos para acomodar mais pessoas e alimentos e bebidas proibidos no teatro. No entanto, agora parecia que os bancos não eram uma boa opção porque eles seriam facilmente derrubados quando uma debandada acontecesse. No final, Roland decidiu usar bancos de ferro fixados ao chão e exigir que o público usasse cinto de segurança o tempo todo durante o show para evitar acidentes semelhantes. Além disso,
Ele impôs algumas restrições à idade do público e às condições de saúde. Qualquer pessoa com mais de 45 anos, com doença cardíaca ou acrofobia não podia assistir a Princesa Loba. Como era a primeira vez de Roland gerenciando um teatro, tudo, desde o design do local até a elaboração das regras e regulamentos do teatro, era novidade para ele. Como a Princesa Lobo se tornou o programa mais popular de Neverwinter, o filme também atraiu muitos negócios. Nos últimos dias, a prefeitura havia recebido uma dúzia de pedidos de vários comerciantes, todos expressando o desejo de abrir franquias para vender pipocas e sacolas de leite. No entanto, após ouvir o relatório de Barrow, Roland recusou todos os pedidos. O negócio de lanches como pipoca não era muito lucrativo, afinal. Por um lado, o produto era difícil de preservar, mas fácil de fabricar, então as pessoas podiam facilmente roubar as tecnologias relacionadas. Além disso, o milho não era a principal cultura agrícola em Neverwinter, então Roland não tinha muita competitividade no mercado. Por isso, ele preferia manter o negócio só para o turismo. Quanto aos sacos de leite, ele não tinha nenhum excedente para vender. De fato, foram o primeiro produto feito a partir dos vermes de borracha. Esses vermes praticamente já tinham se estabelecido na terceira cidade da fronteira após um ano de adaptação. As bruxas antigas haviam alcançado grande progresso em suas pesquisas. Depois de descobrirem que podiam ajustar a flexibilidade da borracha mudando a proporção entre os limes e a galha do verme, logo decidiram para onde sua pesquisa deveria ir. O negócio da borracha tornou-se, assim, um projeto paralelo para os sobreviventes da Taquila. Eles se dedicaram à produção de diversas amostras de borracha e ao teste da durabilidade e resistência à corrosão da borracha. O saco de leite e o canudo foram dois produtos que eles inventaram. Roland não decidiu fabricar esses dois itens por impulso. Eles realmente desempenharam um papel significativo na logística. O saco de borracha podia ser usado para transportar alimentos e desinfetantes. Comparados a recipientes de metal ou vidro, sacos de borracha eram muito mais baratos. Além dos vermes, a produção praticamente não custou nada. Embora houvesse vários buracos de minhoca na terceira cidade da fronteira, com o número de vermes de borracha aumentando de 100 para quase 1000, ainda não era suficiente para atender ao requisito da guerra. Portanto, os vermes de borracha seriam um dos recursos estratégicos mais importantes em Neverwinter por muito tempo. 4 dias após o lançamento do filme, Roland soube que Edith, a pérola da região norte, havia retornado a Neverwinter com Olivia. Ele conheceu a garota que acabara de conhecer uma vez no salão do castelo. Olivia parecia bem nervosa. Ela não desviou o olhar, mas havia quase um desespero espartano escondido sob sua serenidade. Diferente do último encontro, desta vez, Roland podia ver claramente o rosto dela no salão bem iluminado. Seus traços suaves e o corpo magro lembravam de uma flor que acabara de superar uma tempestade. Depois de uma longa viagem, ela parecia ainda mais exausta e frágil, mas conseguiu se sentar ereta, o que, ao mesmo tempo, a deixou ainda mais bonita. Roland sabia que, se ela tivesse caído nas mãos de outros senhores, teria sido bem protegida ou completamente destruída. Parecia que ela estava pronta para aceitar o que viesse em seu caminho. Roland abriu um sorriso. Ele sabia que muitos nobres dessa época viviam uma vida de devassidão, mas ele não era esse tipo de pessoa. Não se preocupe, Roland confortou. Aqui está muito mais quente do que em Colwyn Ridge. Ninguém vai te incomodar. Logo você vai se apaixonar por esta cidade. Sim. Vossa Majestade, disse Olivia baixinho. Ela hesitou por um momento e abaixou a cabeça. Descanse um pouco primeiro. Alguém vai te levar para o seu quarto, respondeu Roland. Depois que o guarda levou Olivia para fora, Edith fez uma reverência e perguntou: só isso? Achei que você poderia conversar com ela para se conhecerem. Você já cobriu tudo. Não tenho nada a acrescentar, disse Roland, dando de ombros. Ignorando a segunda parte da declaração de Edith, ele perguntou: como foi sua viagem? Bem bom. Ela tomou a decisão rapidamente pelo bem do filho, respondeu Edith. A limpeza demorou um pouco mais do que esperávamos, mas aquelas pessoas não vão mais te causar problemas. Bom trabalho, disse Roland com um aceno. Foi a escolha certa colocar esse assunto em suas mãos. Fico lisonjeado, disse a pérola da região norte, sorrindo. Aliás, tem outra coisa que quero te contar. No caminho de volta, recebi uma mensagem da unidade de engenheiros de combate. A Zima não encontrou a glória do sol na região leste, então ela se voltou para o norte.
Roland franziu a testa com a notícia. Então, a linha de extensão vem do outro lado do mar giratório. Ele se perguntou. Se a mina estivesse fora de Gray-Castle, seria um pouco problemático. Entendi. Roland logo recuperou a compostura e disse, você também deveria ir descansar agora. Sim, Vossa Majestade. Quando Edith estava prestes a sair, de repente se virou e disse, Vossa Majestade, está na hora de você dormir também. Você precisa cuidar de si mesmo. Hã? Roland olhou para ela surpreso. Porque este mundo seria muito menos interessante sem você, respondeu Edith com um sorriso e então desapareceu de sua vista. Riley capítulo 1030. A cerimônia de coroação ela era muito além do tabuleiro, disse Nightingale mal-humorada ao se revelar da névoa. O que ela quis dizer com isso? Roland também notou a sutil mudança na atitude da pérola da região norte depois de contar a ela como o machado de ferro lidou com os nobres. Ele tinha uma vaga sensação de que Edith se tornou completamente honesta com ele, o que na verdade não era algo ruim. Bem, Roland pensou por um tempo e perguntou, você consegue saber se ela está mentindo ou não? Ela estava dizendo a verdade, respondeu Nightingale, mexendo a boca. Ela realmente quis dizer o que disse. Caso contrário, eu teria parado ela e descoberto o que aconteceu. Bem, nesse caso, deixa pra lá. Roland sorriu. Não tenho nem força nem tempo para adivinhar o que todo mundo está pensando. Nightingale parou de reclamar imediatamente ao ouvir essas palavras. Ela virou a cabeça para o lado, indiferente, e disse, você está certa. Você só precisa focar em uma ou duas pessoas e já basta. Roland teve que se esforçar muito para conter o riso. Ele mexeu os lábios, divertido com quão ruim Nightingale era em esconder seus próprios pensamentos. Roland pigarreou e disse, então vamos voltar para o escritório. Tenho muito trabalho a fazer. Ele precisa testar os dois motores de combustão interna recém-desenvolvidos e descobrir como usá-los para alcançar a produção em massa. Além disso, ele precisa projetar as peças e outros equipamentos mecânicos suplementares. Além disso, ele precisa trabalhar no projeto e montagem dos trens blindados, na fabricação da borracha biológica, bem como na expansão das fábricas e dos exércitos. No entanto, havia uma coisa que superava todas essas tarefas. Embora fosse apenas uma questão de formalidade, desempenhou um papel significativo em unir o povo. No momento em que Olivia chegou a Neverwinter, Roland soube que era hora de ascender oficialmente ao trono. Uma semana depois, o distrito do Castelo de Neverwinter foi aberto ao público pela primeira vez. Sob a orientação da polícia e dos guardas, milhares de civis, que haviam passado por um processo de triagem, se reuniram no pátio, esperando a coroação com entusiasmo. As ruas adornadas com serpentinas e luzes além do distrito do castelo estavam lotadas de pessoas. Aparentemente, o entusiasmo das pessoas não foi apagado pela neve. O castelo do Senhor também foi temporariamente alterado devido à cerimônia que se aproximava. O muro do jardim da frente havia sido derrubado e substituído por cercas para que as pessoas pudessem ver o que estava acontecendo lá dentro. Todas as instalações do quintal haviam sido removidas, e novos trechos de grama haviam sido colocados. O público teria uma visão completa de toda a cerimônia assim que subissem a encosta do distrito do castelo. Cada lado do castelo era decorado com uma bandeira vermelha bordada de preto que descia do telhado e se estendia por todo o prédio. A cor vibrante do estandarte destacava-se na vasta brancura, acrescentando uma nota de solenidade e grandiosidade a este castelo decadente. A maior mudança ocorreu no segundo andar do castelo. Uma varanda voltada para o portão do jardim da frente se projetava do segundo andar. Sem dúvida, o rei receberia bênçãos de seus súditos ali após a coroação. Apenas o projetista da varanda, o ministro Carlo, sabia que a alternância temporária havia sido concluída pelas bruxas. A senhora Agatha criou primeiro um muro de gelo, no qual a senhora Soraya aplicou um revestimento de tijolos, fazendo-o parecer parte do castelo. Em um clima tão frio, a grossa parede de gelo durava vários dias. Por outro lado, as pessoas dentro do castelo estavam ocupadas com os preparativos. Vossa Majestade, está pronto. A voz de Wendy surgiu do lado de fora do quarto. Todos os ministros e convidados estão aqui esperando por você. Entendi. Só me dê um momento, respondeu Roland. Ele se virou para a garota de vestido branco e perguntou, você está pronta? Espera aí. Ainda estou um pouco nervoso. A garota não era mais ninguém além de Ana.
Ela olhou para a multidão abaixo através da cortina, aparentemente inquieta com a agitação lá embaixo. Tem certeza que quer que eu vá com você? O oficial cerimonial me disse que nenhum rei fez isso antes. Roland percebeu que Ana não era tão destemida quanto pensava. Embora sorrisse, ainda estava preocupada e perdida diante de um evento tão grande. Sua confiança vinha de seu desempenho acadêmico excepcional e do desejo por novos conhecimentos. Quando se dedica ao trabalho, é uma verdadeira gênio. Apesar do talento, ela é essencialmente uma garota na casa dos 20 anos, nascida e criada no interior. Ana certamente não está acostumada a se apresentar diante de milhares de pessoas. Roland sorriu e disse suavemente, então vou estabelecer um precedente. Ou quer que eu me corone? Não, claro que não. Ana balançou a cabeça. Eu só. Roland se aproximou dela, a envolveu nos braços e disse, nesse caso, vou colocar de outra forma. Outro jeito. Sim. Roland respirou fundo e perguntou em tom muito sério, senhorita Ana, gostaria de contratá-la como minha esposa. Você aceita minha oferta? Ah. Ana caiu na risada. Não, não sou mais um prisioneiro. Além disso. E o quê? É com tão pouca antecedência. Ela bateu no ombro de Roland com o punhinho, depois estendeu a mão direita enluvada e disse, obrigada, Roland. Vamos. Roland apertou sua mão com força e respondeu, como você ordenar. O casal empurrou a porta, atravessou o corredor, desceu as escadas e entrou no corredor do térreo. O salão ficou instantaneamente em silêncio. As pessoas automaticamente abriram caminho para a dupla, abaixando a cabeça. Roland olhou para as bruxas de Neverwinter ao seu lado esquerdo enquanto seguia. Ele viu Tilly, Aziz, Nightingale, Wendy, Lightning e Agatha. Completamente diferentes de como eram 3 anos atrás, eles se misturaram à sociedade e se tornaram uma parte inseparável do reino. À sua direita estavam os oficiais da prefeitura e oficiais locais, incluindo Barov, Edith, Machado de Ferro, Carlo, Killy, Theo, York e outros. Eles formaram os órgãos governamentais no reino de Greycastle. Ao longo dos anos, eles se elevaram de pessoas comuns a figuras políticas proeminentes. A coroação deveria ter sido um procedimento muito complicado. No entanto, como as bruxas e os oficiais de Neverwinter reconheceram a soberania de Roland, o processo foi consideravelmente simplificado. Roland conduziu Ana ao centro do salão, onde estava uma mesa de pedra com 2 coroas douradas. Como tanto o rei Wimbledon III quanto a igreja de Hermes haviam desaparecido, Roland rejeitou o pedido do oficial cerimonial para administrar a coroação, insistindo que o rei e a rainha deveriam se coroar mutuamente. Foi a primeira vez na história de Greycastle que se coroou um rei e uma rainha ao mesmo tempo. O oficial cerimonial certamente se opôs à sugestão de Roland, mas sem sucesso. Surpreendentemente, Barrow ficou do lado de Roland desta vez. Roland se abaixou e deixou Ana coroá-lo, e então colocou delicadamente a outra coroa em sua cabeça. Quando os dois se viraram, todos se ajoelharam. Viva nosso rei! Sob os aplausos da multidão, Roland e Ana caminharam até a plataforma do outro lado da sala, saindo do salão em cúpula para a varanda. Houve uma explosão de barulhos abaixo. Sem esperar que ele levantasse a mão para acenar, um grito ensurdecedor o invadiu. Viva o rei Roland! Viva o rei! Viva a cidade de Neverwinter! Os aplausos foram devastadores. A multidão foi tomada pela euforia quando o rei subiu ao trono. Serpentinas e pétalas desciam da varanda e rodopiavam no vento frio. Por um momento, ninguém pareceu mais se importar com as rajadas de neve. Assim que o sino da cidade tocava, os canhões no acampamento do primeiro exército também produziam rugidos estrondosos à distância. Lá, na fronteira entre a Terra Bárbara e a região ocidental, surgiu o novo rei de Greycastle. Heleazwit capítulo 1031, o rei de Greycastle, e, enquanto isso, na cidade do Brilho ao ouvir o sino do meio-dia tocar, Ulford King largou a pena e olhou para o sudoeste. A notícia da coroação do príncipe Roland não só se espalhou por todo Greycastle, mas também pelo reino da Aurora. Segundo os panfletos distribuídos nas ruas, este deveria ser o exato momento em que o jovem foi coroado. Tudo estava acontecendo tão rápido. Ulford achava difícil acreditar que o novo rei era vários anos mais novo que sua filha Andrea. Roland agora havia garantido seu trono e até estendido sua influência ao país vizinho. Após a guerra contra a família Moya, o nome de Roland Wimbledon era conhecido por todos os nobres da cidade do rei, o reino da Aurora.
No início, os boatos sobre esse príncipe extraordinário circulavam apenas entre algumas câmaras de comércio subterrâneas, mas a notícia dele logo se espalhou por todo o país como fogo em pólvora. 3 anos atrás, o príncipe Roland era apenas o insignificante senhor de uma cidade remota. Ninguém na família Embledon achava que ele se tornaria o soberano do estado no final. Sua ascensão repentina estava envolta em mistério. Muito do comportamento dele foi tão imprevisível e bizarro quanto sua ascensão sem presidente. A cerimônia de coroação, por exemplo, ilustrou perfeitamente a excentricidade do personagem do rei Roland. Provavelmente foi o único rei na história que escolheu realizar a cerimônia nos meses dos demônios. Reis com personagens tão únicos geralmente surgiam quando o país estava em caos ou enfrentando um conflito civil. Com a eminente batalha da vontade divina, Ulford sentia que o mundo logo passaria por mudanças drásticas. Majestade, disse o guarda, interrompendo seu raciocínio. Uma carta de Círio Falcas. Sério? Seus olhos voltaram para a mesa. Abra, leia para mim. Como desejar, Vossa Majestade. A palavra Vossa Majestade era realmente hipnótica. Nos últimos 20 anos, ele foi à mão do rei e disse essas palavras inúmeras vezes. Ulford achava que seria imune à agradável intoxicação causada pela súbita onda de poder e prestígio, mas a verdade era que seu coração se enchia de orgulho toda vez que alguém o tratava daquela forma. De qualquer forma, ele deveria parabenizar o novo rei de Gracastle. Ulford sabia muito bem que sua ascensão ao trono se devia ao apoio de Roland. Não eram as espadas de Sirkin que aqueles grandes nobres temiam, mas o trovão ensurdecedor que poderia arrasar toda a cidade que Roland comandava. Por isso, sua autoridade ainda não havia sido desafiada. Ulford sabia que a melhor forma de consolidar seu controle sobre o poder era formar uma aliança com Gracastle, especialmente neste momento em que tudo estava prestes a mudar. A carta diz que Gracastle enviou uma expedição de mineração para a fronteira do nosso país. Eles esperam sua ajuda e apoio. Informe o conde Lioxi sobre esse assunto e diga para receber a expedição com a cavalaria, ordenou Ulford imediatamente. Além disso, informe todos os senhores locais daquela região e garanta que a expedição recebe o que precisa. Como ordenar, Vossa Majestade. Ilha do Arquiduque, na costa do reino de Ulfeart. Embora a cidade estivesse muito fora do alcance da influência dos meses dos demônios, a brisa marinha úmida e fria fazia toda a cidade parecer desolada e sombria. Poucas pessoas podiam ser encontradas nas ruas lamacentas, exceto na área do cais. Apesar do tempo, um bar ao ar livre ao lado de um galpão chamou muita atenção. O bar oferecia vinhos baratos para marinheiros e viajantes que queriam se aquecer um pouco. A maioria dos clientes simplesmente entrava e saía, mas agora havia cerca de 100 pessoas reunidas ao redor do bar. Uma mulher vestida com roupas feitas de tecidos grosseiros também se aproximou da multidão. Farrina? Alguém sussurrou. Em que você está remoendo? Devemos ir. Demônios, ela respondeu. O quê? A expressão deste último mudou. Ouvi alguém falando sobre os demônios. Disse a mulher chamada Farrina. Só um momento, Joey. O homem hesitou. Por fim, abaixou a cabeça e disse em voz baixa, sim. Vossa Santidade. Isso não é uma ordem. Farrina acenou com a mão e se aproximou, esperando ouvir mais da conversa. Nunca vi monstros tão horríveis. Eles tinham asas mais largas que as de um homem e presas maiores que nossos braços. Muralhas da cidade não significam nada para eles. Um mercador se gabou. Agora ao centro das atenções das pessoas ao redor, ele falou ainda mais alto, mas isso não é o pior. Existe outro tipo de demônio que se parece com um homem, mas muito mais forte. Suas lanças são mais rápidas e mortais que uma balista. A armadura é inútil contra eles. Não me importo se você rir de mim, mas quase fiz xixi nas calças quando os vi. As pessoas na multidão ficaram boquiabertas. É verdade? Eles são invulneráveis. Não conseguiríamos tocar neles se estiverem voando no céu. Ainda assim, algumas pessoas pareciam incrédulas. Acaba com você mesmo. Que demônios? Você sabe sequer a diferença entre bestas demoníacas e demônios. Vá ao Planalto de Hermes e dê uma olhada. Tem todo tipo de monstro lá. Você parece molhar as calças facilmente. Não congele seu pau. O que você sabe sobre isso? O comerciante exclamou indignado. Foi assim que o príncipe Roland Wimbledon os descreveu. Ele vive na região oeste há muitos anos e não sabe a diferença entre bestas demoníacas e demônios. Besteira. Bestas demoníacas são apenas mobs bobos e errantes, mas demônios têm exércitos bem treinados.
Você já viu animais coordenarem ataques a uma cidade, um após o outro? Se o que você disse é verdade, como Graecastle os afastou, você não conseguiria entender. A situação era precária, mas de repente trovões rugiram da muralha da cidade e atravessaram o céu. O mercador se gabou, borrifando sua audiência com saliva. Os demônios foram instantaneamente destruídos em pedaços. O sangue deles espirrou pelo chão. Um deles caiu bem na frente do hotel onde eu estava hospedado. Havia um buraco do tamanho de uma tigela no peito dela. Deus sabe como eles fizeram isso. Nem a balista conseguiria fazer isso. Pelo que você disse, o príncipe não é um deus. Ah. Se não for, como você acha que ele destruiu a igreja? Ao ouvir essas palavras, Farrina cerrou as mãos em punhos. Joey colocou a mão no ombro de Farrina e balançou a cabeça em silêncio. Eu sei. Farrina respirou fundo e desfechou os punhos. O que você acha? A lua sangrenta ainda não apareceu. Os demônios não deveriam ter chegado às terras bárbaras. Mas sua história se encaixa nas descrições dos demônios no livro sagrado. Não parece mentira. Eu não. Realmente conheço. Joey fez uma pausa e disse, mas não temos nada. Nada a ver com eles. Farrina interrompeu. Você está certo, Joey. Temos que cuidar de nós mesmos primeiro. Após a morte do Papa interino, Tuquetor, Farrina seguiu suas ordens, recuando de Nova Cidade Santa junto com o restante do exército do julgamento. Ela planejava restabelecer a igreja na Ilha Arquiduque, no reino de Ulfeart, onde costumava estar a organização de bruxas, a Bloodfang Association. Para evitar o ressurgimento das bruxas, elas haviam escolhido essa terra fértil como sua nova fortaleza. Mas, para sua grande surpresa, a notícia da queda de Hermes se espalhou por toda a região. Após saber da queda de Hermes, o bispo da ilha do Arquiduque se voltou contra a igreja e conspirou com os nobres. Agora, ele era conhecido como Conde da Ilha Arquiduque. Para garantir seu novo título, ele chegou a enforcar os mensageiros da igreja fora do portão da cidade. A traição inesperada foi um golpe duro para o exército do julgamento. Por causa disso, muitos deles haviam deixado o exército do julgamento. Farrina vivia uma vida clandestina na ilha do Arquiduque há meio ano e ainda não conseguia nada. Se ela não conseguisse restabelecer a igreja e atrair novos crentes, provavelmente seria o fim da igreja. Sem dúvida, a única maneira de salvar a igreja dessa situação precária era executar o traidor como um fator de dissuasão. O único problema era que o inimigo também tinha um grupo de guerreiros do castigo de Deus. Ia ser uma luta amarga. Vamos sair daqui. Farrina puxou o capuz e lançou um último olhar para o balcão. O mercador falou sem parar. Tem muitas coisas interessantes aí. Por exemplo, navios de ferro negro tão enormes quanto colinas, e um edifício gigante mais alto que a Torre de Babel. Quando você os vir, nunca vai esquecer. Vamos, conta tudo pra gente. Eu te pago outra bebida. Todos foram construídos por aquele príncipe Roland? Claro. Mas você não pode mais chamá-la de Sua Alteza. Quando saí de Neverwinter, ele já tinha decidido subir ao trono. O encontro. Deixa eu ver, né? É hoje. Uau! Então agora ele é o rei de Graecastle. Ah, é isso mesmo. O mercador ergueu sua taça de vinho e disse, como é o dia da coroação dele, vamos fazer um brinde. Ao rei de Graecastle. Ao rei de Graecastle. A multidão ergueu seus copos. O rei do Castelo Cinzento. Farrina zombou. Seja o rei que quiser. A batalha da vontade divina eventualmente reduziria o mundo inteiro a cinzas. Mais cedo ou mais tarde nos encontraremos de novo no inferno. O único problema é quem vai lá primeiro. Se eu não conseguir derrotar o traidor, estarei lá antes de você. Se eu ganhar, vou esperar a notícia da sua queda bem aqui. Rei Roland Wimbledon, pensou Farrina com dureza. Release-it capítulo 1032, o rei de Graecastle, e, na cabeceira do Silverstream, localizada na região mais ao sul do Mar de Areia. Brian estava sentado em uma barraca, esperando notícias da frente chegarem. Sentado em frente a ele estava o chefe do clã Flame, Gelsbur Flame, e o ancião do clã Osa, Turon. Os dois homens se tornaram representantes do clã Mojin. Junto com o comandante do batalhão de canhões, que representava o chefe, todos os líderes que participaram do processo de tomada de decisão em relação às nações da areia estavam presentes. O vento frio do deserto assobiava do lado de fora da barraca, mas o interior da tenda estava bastante quente, como se estivesse sobre o topo de um braseiro gigante. Por mais frio que o chão parecesse, toda vez que Brian enterrava os pés na areia,
Senti o calor escapar por baixo. Estava ainda mais quente do que escamas de tijolos e o sistema de aquecimento usado em Neverwinter. Os moradores locais inventaram esse chamado leito de areia, que era um buraco raso da largura de um homem no chão. Os povos nativos primeiro substituíam areia grossa por areia fina peneirada e depois se enterravam nela para manter a temperatura corporal. A areia fina tinha um toque macio e era ainda mais macia que colchões de estopa. Com apenas uma barraca e uma cama de areia, as nações da areia podiam passar o inverno muito confortavelmente. Infelizmente, foi também o mesmo calor terrestre que destruiu a vida aqui. À medida que a água do mar evaporava gradualmente, o deserto em um raio de 100 milhas foi destruído pelos sais marinhos. Quase nenhum verme de areia ou escorpiões rondavam por ali, muito menos árvores e flores. Sem um oásis, não haveria comida. Toda a planície era, portanto, um vazio sombrio. Talvez, nenhum lugar em toda a região mais ao sul pudesse ser mais sombrio e morto do que aqui, exceto o pantano Blackwater. Nos últimos 100 anos, os Mojins construíram várias casas de madeira aqui e ali nessa terra salina alcalina para acomodar comerciantes de sal itinerantes. No entanto, as coisas agora haviam mudado. Você não parece estar nem um pouco preocupado, jovem. Gels quebrou o silêncio. O clã Uav e o clã Osso Cortado eram os dois maiores clãs da cidade Areia de Ferro. O chefe pode facilmente esmagá-los, mas isso não significa que essas pequenas tribos também possam fazer isso. Você realmente deposita tanta fé neles? Enquanto Gels se manifestava, Turon também disse, no último ano, nenhuma tribo em Ironsand foi promovida a um dos 6 grandes clãs. Aparentemente, Uav e Kutibone guardaram todos os recursos para si. Com comida suficiente, um clã na região mais ao sul pode facilmente se recuperar de uma perda anterior. Agora provavelmente estão mais fortes do que antes de você vir aqui. Fight? Não. Brian balançou a cabeça lentamente. Eu não deposito fé neles. Então, por que você não pediu tropas ao chefe? Turon perguntou surpreso. 100 soldados e os guerreiros do clã Chama Selvagem e do clã Osa seriam mais do que suficientes para impedir esses brutamontes de pisarem novamente no pequeno oásis. E depois? O primeiro exército ficaria permanentemente estacionado no oásis do Silverstream protegendo essas pequenas tribos. Brian encarou. Você acha que Sua Majestade quer um futuro assim? Bem. Turon ficou sem palavras. Logo após a relocação, eles começaram a explorar os recursos da região mais ao sul. Além da construção do porto festivo em Dlescape, outro projeto importante foi o desenvolvimento da terra salina alcalina na nascente do Silverstream. Como não havia rio, eles precisavam depender de mão de obra e de animais para transferir esses sais do deserto, até o braço mais próximo do rio Rewater por carroça. Por essa razão, Fallen Dragon Ridge e o porto de Clearwater haviam oferecido salários e benefícios competitivos aos trabalhadores, na esperança de atrair mais nações da areia para ajudar na transferência. Em menos de um ano, várias tendas foram montadas na terra salina alcalina, e o local logo se encheu de trabalhadores ocupados. Os trabalhadores cavavam poços e extraíam água consumível do riacho subterrâneo do Silverstream. Eles não só bebiam a água, como também a usavam para filtrar o sal. Pouco depois, fábricas foram construídas. 100 máquinas a vapor ou outras máquinas. Eles faziam todo o trabalho manualmente. Todo o processo de trabalho era semelhante à mineração de ouro. As pessoas separavam sal espalhado da areia e do cascalho, coletavam e cristalizavam antes de enviá-los para o interior da região oeste, onde seriam processados posteriormente. O trabalho repetitivo e tedioso gradualmente se tornou uma nova rotina mundana do cotidiano na terra salina alcalina. Embora não houvesse oásis, vermes de areia ou escorpiões por essa área, o lugar começou a ficar cheio de vida. Muitos relocadores, assim como algumas pequenas tribos que estavam hesitantes em vir, simplesmente não resistiram à boa compensação. Eles vinham para a fronteira em grupos e se ofereciam para trabalhar no projeto em troca de trigo, carne e tecidos. Alguns retornaram ao oásis com a comida, enquanto outros ficaram, tornando-se um dos primeiros colonizadores. Os grandes clãs da Cidade de Ferro não ficaram nada felizes com isso. Quanto mais tribos escolhessem sair do oásis, menos recursos obteriam. A tensão crescente entre os grandes clãs e as tribos pequenas finalmente se transformou em um conflito aberto 2 meses atrás, quando os clãs Uav e Kutibone enviaram infantaria e mataram alguns tribais ao sair do oásis. Eles deixaram a cabeça na estrada que leva ao norte,
aparentemente para dissuadir pessoas das nações da areia de saírem. Os grandes clãs não tinham coragem de provocar abertamente o rei de Graicastle, então atacaram as pequenas tribos que ainda não haviam se submetido ao seu domínio. Eles achavam que o chefe descartaria o caso, pois nenhum rei do norte realmente se importaria com a vida de centenas de nações da areia. Eles não esperavam, porém, que isso seria exatamente o que Roland detestava. Brian sabia muito bem que o rei Roland temia qualquer perda da população sem motivo. Antes de Gaius enviar sua carta para Neverwinter, Brian já havia se preparado para uma provável guerra. E se eles perderem? Disse Gaius Burnflam enquanto massageava a testa com apreensão. Se não me engano, aquelas pessoas receberam treinamento para usar uma pistola de pederneira há apenas 3 meses, certo? Então seremos massacrados, e seus clãs serão reduzidos a escravos em Iron-Sand-Ti, disse Brian fechando os olhos. Antes da guerra, eu te disse que essa seria sua batalha, não minha. Eu te forneci armas. Se você ainda não consegue salvar seus clãs das espadas, não merece a honra de ser um dos soldados de Graicastle. Posso sempre treinar pessoas novas se eu quiser. O jeito de Gaius se apertou abruptamente em uma expressão grave pela primeira vez, como se estivesse reavaliando o jovem oficial à sua frente. Além disso, você esqueceu que o treinamento de 3 meses atrás era só para pistolas de pederneira. Brian continuou, além das pistolas de pederneira, eles também usam espadas, adagas, punhos e dentes. Essas são armas que as nações da areia usam desde o momento em que nasceram, não são? Os membros da tropa da Nação da Areia selecionados por Brian eram todos das pequenas tribos que haviam se mudado para Port of Clearwater. Ao contrário dos grandes clãs como Woodflame, essas tribos ainda se preocupavam com as tribos deixadas para trás no oásis, mesmo tendo escolhido viver em Graicastle. Como essas pessoas não estavam politicamente envolvidas, mas ainda mantinham uma relação com o deserto, eram perfeitas para formar uma potência militar local. Eles usavam velhos e ultrapassados pistolas de pederneira como armas. De repente, do lado de fora do acampamento, ouviu-se um pequeno som de passos. "Pare aí!" O guarda gritou. "Eu sou Jodel da unidade de emboscada. Tenho algo importante a relatar ao senhor comandante. Deixe-o entrar." Brian abriu os olhos abruptamente. A aba da tenda foi aberta, e um homem tropeçou, o rosto manchado de sangue, todo trêmulo e sem fôlego. Ele caiu de joelhos, ofegante, mas os olhos brilhavam de empolgação. "Senhor, nós vencemos." Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.